Antúrio em vaso. Como que eu cultivo antúrio em vaso com sucesso? Tem alguma dica? Tem alguma coisa que você possa falar para melhorar o meu cultivo? Bom, vamos conversar sobre isso hoje. Vamos falar sobre essa linda planta da família das aráceas, que é uma planta tropical. O antúrio é uma planta tropical. Ela gosta de luz difusa. Vamos às qualidades dessa planta, né? As qualificações. Essa planta, ela é uma planta que gosta de luz difusa, mais uma luz forte. Sombra, meia sombra, ela fica muito bem. Então, o antúrio cultivado em vaso é uma planta ótima para ambientes internos. O antúrio dentro de um vaso é uma planta ótima para ser colocada na sala, num lugar próximo à janela. Ela dá um colorido todo especial. O antúrio dentro de um vaso, ele tem uma sofisticação, transmite uma beleza para o ambiente, porque as folhas são folhas muito bonitas, assim, são folhas durinhas, né? E a própria flor, que na verdade não é uma flor, a parte colorida é uma folha adaptada do antúrio, não é a flor. Então a própria flor, mas a gente diz que é flor, né? A flor do antúrio, ela também tem uma beleza, um design todo especial, eu acho muito bonito. Então no vaso o antúrio ele vai muito bem em ambientes internos, o antúrio vai muito bem em ambientes com pouca luminosidade e que você quer colocar ela uma planta, né? Mas outras plantas não se dão tão bem. O antúrio ele se dá bem num vaso com um substrato muito parecido com o de orquídea. Então aqui, deixa eu procurar um aqui que tenha esse tipo de substrato, um substrato com pedaços. Aqui, o antúrio em vaso, ele para ser cultivado com maior facilidade, mais sucesso, você tem que colocar um substrato com pedaços, como se fosse o substrato da orquídea. A raiz deles se dá, espero que vocês estejam conseguindo ver bem, que a minha câmera esteja conseguindo focar e transmitir para vocês como que é a raiz. A raiz é muito semelhante à raiz de uma orquídea. Olha que coisa linda que a natureza é. Então, o antúrio para ser cultivado em vaso com mais sucesso, você coloca ele num ambiente com uma luz difusa e com esse substrato aqui, tá? Eu já tentei com terra, com barro, com outras coisas, e depois eu fui fazer a pesquisa e vi que realmente o substrato ideal é esse. Aí eu troquei o substrato, coloquei um substrato mais... Aqui é um substrato de orquídea. Eu tinha colocado os meus primeiros antúrios, eu coloquei em terra normal, em terra de jardim, né? Só que eu percebi que eles não estavam muito bem, e fazendo uma pesquisa mais detalhada, reparei que esse substrato aqui, muitas pessoas estavam relatando sucesso no substrato. Troquei o substrato e deu super certo. Ele realmente fica muito melhor em um substrato que a raiz possa respirar. Outra coisa que é uma dica muito importante para o antúrio, atenção, é uma dica muito importante, é a umidade. Tem que estar sempre bem úmido o substrato do antúrio. Então não pode estar encharcado, porque ele não gosta de estar submerso na água, a não ser que seja cultivo na água. Aí sim, eu tenho até uma muda que eu estou fazendo, que eu estou colocando na água e está dando raiz na água. Mas em substrato assim, o substrato tem que estar sempre úmido, mas não pode estar encharcado, porque vai apodrecer a raiz. Saber que tá muito encharcado, que tá na hora de regar, você coloca o dedo na terra assim, vê se tá úmido. Tá úmido, vai, molha bem, deixa vazar pelo vaso, deixa encher aqui, passar pelo vaso toda a água, para ele ficar bem hidratado. Outra coisa que eu já reparei também, quando ele não tá muito hidratado, essa parte aqui da folha, essa parte aqui que parece um plástico, né? Ela fica muito molinha, ela fica mais molinha do que o normal. A folha, ela demora mais a demonstrar que tá sem água, mas essa parte aqui da flor é mais sensível. Então, o cultivo do antúrio no vaso, ele é prático.
Se você deixar, se você fizer essas dicas que eu falei da luz indireta, como tá aqui, assim, essa luz difusa, o vaso pode ser um vaso de plástico, você pode ver que eu tô no vaso de plástico mesmo, tá? O vaso tem que ser um vaso de tamanho adequado para a raiz da planta, para a planta se desenvolver bem. Também a adubação, como a planta fica nesse vaso aqui, no vaso, né? O antúrio no vaso, ele precisa... Qualquer planta no vaso, mas o antúrio, ele precisa da adubação regular, um adubo adequado para a época dele. Eu coloco muito 10-10-10 e para florir tem que ser o adubo da floração, ok? Senão, porque o antúrio ele demora um pouco para florir, ele tem a floração dele, depois ele demora para florir. Se você não adubar, basicamente é isso. O antúrio em vaso, ele é uma planta maravilhosa para ambientes internos, para dentro de casa. É uma planta que, um detalhe, ela é uma planta que está na lista daquelas plantas da NASA que limpam o ambiente. Então, quanto mais você puder ter de plantas de antúrios, tenha. Eu gosto muito dessa cor, que eu tenho esse rosa chiclete e esse branquinho aqui com rosa na ponta, né? Mas eu gosto de todas as cores. O coral também é muito lindo. Tem um vinho também que é maravilhoso. E agora que eu descobri essas dicas, que eu acertei no cultivo, então agora eu vou, assim que eu puder, eu vou aumentar minha coleção de antúrios. Até no coquedama também ele ficou super, super feliz. As raízes aqui, ó, as raizinhas brotando. Essa coquedama aqui, ela fica suspensa. Então ela fica suspensa. É ótima porque ela recebe o ar do ambiente. Ela não fica com a raiz em água, né? Como que eu digo? Ela não fica com a raiz ensopada. Mas em vaso também dá super certo se você seguir essas dicas que eu falei pra vocês. E recapitulando, o cultivo do antúrio em vaso é super simples. É uma planta muito boa de se lidar. É só realmente ter o cuidado. Gente, desculpa o barulho porque estão fazendo obra aqui do lado, ok? Mas é isso, gente. O vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado.